Olá, meus queridos, aqui dando início à nossa aula 2, né, nessa nova semana, né, já trabalhamos agora na aula 1, o período colonial, né, a divisão do período colonial, as questões econômicas, as questões políticas, as questões geográficas e os seus tratados, né, para o expansionismo no território brasileiro. E durante esse período colonial do Brasil, é claro que não foi um período de paz, um período de calmaria social ou política. Houve sim também aí um período de modificações, de inquietações populares que nós chamamos de revoltas do período colonial, certo? E aqui dando início à grande primeira revolta, consideravelmente, nós temos aqui a revolta de Beckman, que vai ocorrer ali no Maranhão, no ano de 1648, né? Essa região, ela tinha um controle de grandes latifundiários, certo? Eles se revoltaram porque faltavam escravos e os jesuítas condenavam a escravidão indígena. Já que o índio naquele momento era muito utilizado na escravidão e os jesuítas abominavam a escravidão indígena, então os jesuítas atrapalharam o interesse social daquela região dos grandes proprietários rurais. Então, chefiados por Thomas Beckman, os colonos se rebelaram, expulsaram os jesuítas daquela região, certo? Criaram um governo deles mesmos, uma organização política, a parte naquela região do Maranhão, criaram tiraram uma companhia que fiscalizava os interesses econômicos da coroa portuguesa naquela região, o que ocasionou um desequilíbrio, ocasionou um mal-estar entre o governo do Maranhão, naquele processo social, com a coroa portuguesa. Então, a coroa portuguesa foi obrigada a intervir militarmente naquela região, tomou suas regiões, tomou a posse, o controle político e econômico daquela região e condenou à prisão e ao exílio vários chefes e vários participantes daquela revolta, dá seu nome aí, Revolta de Beckman, devido ao seu organizador principal, certo? Tivemos a Guerra dos Emboabas, entre 1708 e 1709. O que eram os Emboabas, na verdade? Os Emboabas eram homens livres, né? Eram forasteiros, pessoas que viviam do interesse econômico do ouro, né? Certo? Os paulistas e os mineiros sempre foram rivais nesse processo de interesse daquela região mineradora, certo? Então eles eram apelidados, esses paulistas, de emboabas, forasteiros, formavam suas próprias comunidades dentro da região, né, de exploração aurífera. Foram assim os dois grupos rivais, os paulistas, chefiados pelos bandeirantes Manuel da Borba Gato, e o líder dos emboabas, que era o português Manuel Nunes Viana, certo? Então, essa disputa entre esses forasteiros deu seu nome à Guerra dos Emboabas, que era o interesse por regiões mineradoras ali no sudeste do Brasil. Como é que acaba? A coroa portuguesa determinou, né, a imediação separação territorial das capitanias de Minas Gerais e da capitania de Rio de Janeiro e São Paulo, a fim de apaziguar esse período, a fim de apaziguar essa guerra. Os bandeirantes buscavam outras jazidas em outras regiões, como chegaram a encontrar até no sul da Bahia, né? E na parte mais próxima lá ao Mato Grosso e Goiás. Então a revolta dos Emboabas também foi importante no sentido de expandir o território brasileiro para o interior devido aos interesses econômicos, certo? Outra coisa importante, Guerra dos Mascates, né? Uma disputa, né? Mascates eram vendedores, certo? Foi um conflito ocorrido em Pernambuco, resultado do choque entre a aristocracia rural de Olinda, devido à cana-de-açúcar, era uma aristocracia rural, né? Plantação e desenvolvimento da cana-de-açúcar, e os comerciantes de Recife, os mascates. Ambos queriam ter mais poder, ambos lutavam por poder. A principal causa do confronto foi a decadência da lavoura açucareira. O que é que acontece? Devido a isso, né, e devido à concorrência do açúcar produzido nas Antilhas, o açúcar produzido em Olinda passou a perder poder, passou a perder ganho no mercado internacional europeu. Então, os senhores de engenho de Olinda queriam reivindicar e a grande dívida que foi ocasionada devido a isso aí. Por quê? Os mascates tinham dinheiro, emprestavam aos senhores de Olinda.
Esses senhores de Olinda não podiam pagar por conta do endividamento, né, devido à grande decadência e à miserabilidade do seu governo. Automaticamente, esses governantes, esses senhores de engenho de Olinda, passam a ficar inferiorizados em relação aos comerciantes de Recife, os mascates de Recife. Olinda era uma vila, possuía Câmara Municipal, era a cidade mais desenvolvida. Só que Recife queria também esse título de vila para ganhar mais qualidade, para ganhar mais poder político, né? Recife, então, passou a ter uma Câmara, que era uma Câmara subordinada à Câmara de Olinda. Então, Recife queria uma independência, já que eles tinham poder econômico, eles também queriam a sua independência política. Então, vai haver a elevação de Recife à categoria de vila pelo rei de Portugal, no final do ano de 1709 ali. Então, essa disputa entre Olinda e Recife por poder econômico e político naquela região ali de Pernambuco dá seu nome, né, de Guerra dos Mascates. Os mascates vão ganhar essa dominação porque eram os comerciantes, certo, de Recife. Então, daí o termo Guerra dos Mascates. Vai haver outra revolta importante também na região ali do sudeste do Brasil, que é a chamada Revolta de Filipe dos Santos. Por quê? O principal motivo dessa revolta foi a instalação pelo governo português das casas de fundição para controlar a cobrança do quinto. Essas casas de fundição eram uma espécie de uma casa da moeda hoje, né? Portugal cria para que todo o ouro que fosse encontrado fosse para o mesmo lugar. Ele queria centralizar o controle do ouro, da produção do ouro, né, da retirada desse ouro, para que todos fossem para o mesmo lugar para sofrer a fundição, né, e ali ser levado para a coroa portuguesa. Aí esse ouro foram milhões e milhões de toneladas durante séculos aqui no Brasil colonial, né. Essa revolta, ela vai ser justamente isso, essa centralização e esse interesse econômico em controlar toda a produção de ouro na região de Minas e tirando de lado o poder daqueles que buscavam também riqueza, né. Filipe dos Santos, um dos organizadores dessa revolta, e essa revolta vai ganhar justamente o nome dele por conta dessa liderança, é um dos caras que vai combater justamente esse controle português. Daí o termo de revolta de Filipe dos Santos. É ocasionada principalmente pelo controle e pela criação de casa de fundição ali em Minas Gerais, pelo governo português. E nós temos aqui o governo pombalino, né? Marquês de Pombal foi um desses despotas esclarecidos, onde ele tinha o poder monárquico em sua mão, porém também tinha ideias iluministas. Então todo monarca e todo governante que tinha ideias iluministas, mas queriam manter o poder, foi chamado de despotas esclarecidos. Ele fez várias modificações dentro do cenário político brasileiro. Uma delas foi a expulsão dos jesuítas, né, daqui do Brasil, mudou a capital de Salvador para o Rio de Janeiro, né, tentou diminuir essa dependência econômica, né, de Portugal com relação à Inglaterra, essas disputas territoriais na América. Outra coisa importante, organizou alfândegas, tribunais e outras instituições do Estado para que pudesse controlar todo o processo administrativo e econômico do Brasil. Então, ele procurou, na verdade, estabelecer uma ideia econômica, uma organização centralizadora aqui dentro do Brasil colonial. Chamamos desse período de uma era pombalina, onde o Marquês de Pombal administrou o Brasil. Né? A Inconfidência Mineira, que foi justamente uma disputa por um interesse de libertação de Minas Gerais em relação a Portugal. Os mineiros queriam ali, os inconfidentes queriam montar em Minas Gerais uma ideia de país republicano, expulsar a monarquia, acabar com o pacto colonial, acabar com a dominação portuguesa dentro do Brasil, inspirado pelos movimentos iluministas da época, né? Esse movimento ele foi delatado por Silvério dos Reis, né? E o único responsável por essa revolta, que foi morto, se tornou um mártir, por isso foi Joaquim José da Silva Xavier, né? Os inconfidentes queriam transformar o Brasil em uma Europa liberta, assim, por conta da influência da Revolução Francesa. Então, Tiradentes, por ser assim apelidado, né, por ter aprendido essa profissão desde criança, ele vai
ser o líder e o maior símbolo desse processo de luta pela libertação e a independência do Brasil, né? Podemos também chamar a Polícia Mineira de uma revolução separatista. A grande diferença, a grande sacada dessa rebelião da Polícia Mineira é que foi composta pela elite. Eles não queriam o fim da escravidão. Eles queriam que a elite mineira dominasse toda a região. Eles não contavam, eles não questionavam a escravidão porque eles precisavam dos escravos para trabalhar, contrária à Conjuração Baiana, também conhecida como Revolta dos Alfaiates, que ocorreu ali em 1798 na Bahia, certo? Eles vão contestar principalmente a transferência da capital para Rio de Janeiro. Salvador deixa de ser a capital do Brasil para o Rio. Então, a principal motivação para essa revolta, para essa conjuração, justamente é essa transferência. É claro que esse movimento foi também influenciado pelas ideias iluministas, e é claro que seus participantes, né, foram notificados, eles foram condenados e eles foram presos pelo governo português. Podemos destacar nesse processo aí o médico Cipriano Barata como um grande líder dessa revolta, né? A população pobre negra participou da revolta, por isso que ela é uma revolta bem diferente da revolta elitista ali da questão da Inconfidência Mineira. A Revolução Pernambucana de 1817 é a mais importante de todas, mais uma revolta em Pernambuco, porque foi uma revolta onde o povo conseguiu chegar ao poder. Eles queriam fazer dali de Recife, né, um estado independente politicamente e economicamente, né? Esse movimento vai ser liderado justamente pelos ideais iluministas, né? Eles queriam proclamar uma república dentro dali de Pernambuco, né, liderado pelo Frei Caneca, e a expulsão da opressão portuguesa dentro do Brasil, né? Dom João VI mandou tropas para essa região e conseguiu acabar com essa revolta. Todas essas revoltas tinham o mesmo intuito e a mesma sustentabilidade intelectual que era o iluminismo, o intuito de transformar o Brasil num país livre, acabar com a escravidão, exceto a Conferência Mineira, e transformar o Brasil em um país independente. E isso só vai ocorrer mais tarde, lá no século XIX, com Dom Pedro I, certo? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula, se Deus quiser. E lembre, fique em casa.